o homem espiritual e o homem carnal. No livro 2 de uma das obras mais importantes de Platão, A República, Platão, para tratar sobre a moral e a ética dos homens no que diz respeito à justiça e à injustiça, ele apresenta uma ilustração para defender que todos os homens são iguais, que eles são injustos e eles freiam as suas ambições apenas por causa de alguma impossibilidade de agir livremente. Ele diz que se fosse dado a um homem considerado justo e a um homem considerado injusto, fosse dado a ambos o livre poder de fazer aquilo que eles bem quisessem, os dois seriam apanhados seguindo na mesma direção. Por quê? Porque as ambições de todos elas iriam apontar basicamente para as mesmas coisas, que são de interesse comum a todos os homens. Então, para defender essa ideia, esse pensamento, ele contou uma história. Ele disse que havia uma cidade de Lídia e nessa cidade tinha um pastor de ovelhas chamado Giges. Giges, como a maioria dos pastores, ele servia ao rei de Lídia. E ele era um homem comum, que obedecia às regras do reinado de Lídia e cumpria com os deveres dos camponeses, podendo então ser considerado um homem bom, um homem justo diante daquela sociedade. Certo dia, enquanto Giges pastoreava o rebanho, veio uma forte tempestade e um tremor de terra que abriu uma grande fenda na terra próximo ao local onde ele estava, ali apacentando o rebanho. Então ele se aproximou daquela cratera, olhou para baixo e viu ali um grande cavalo de bronze. E este cavalo ele era oco e ele percebeu que tinha uma abertura no cavalo por onde ele poderia ver o que tinha dentro. Então ele desceu naquele lugar e ao espiar o que ali naquela abertura, ele viu o cadáver de um grande homem e no dedo desse cadáver tinha um anel que chamou a atenção de Giges. Então o Giges, ele pegou aquele anel para ele, colocou no seu dedo e foi embora. Um tempo depois, como era de costume ali naquela região, havia uma reunião dos pastores de Lídia, onde eles escolhiam alguns representantes para formar uma comitiva que iria ao palácio do rei para prestar conta do trabalho dos pastores. E Giges estava participando daquela reunião, sentado ali no meio dos outros homens, e começou a mexer no anel, e ele percebeu que quando ele girava o anel, o engaste do anel para o lado de dentro, ele ficava invisível aos demais homens. E então ele ouvia inclusive as pessoas falando sobre ele como se ele não estivesse ali. E ele então virou o anel, o engaste do anel para o lado de fora, e ele percebeu que ele tornava-se visível novamente. E admirado então com este fato, ele fez outros testes e percebeu que sempre que ele girava o engaste do anel para o lado de dentro, ele ficava invisível. E quando ele voltava o engaste do anel para o lado de fora, ele voltava a ser visível. E ao ter então consciência plena do poder que estava no anel, naquele anel em suas mãos, logo então lhe vieram alguns planos, planos ambiciosos. Ele então pleiteou e ele conseguiu ser designado como um dos representantes da comitiva de pastores que iria ao palácio do rei naquela semana para levar então a prestação de contas ao rei. Chegando lá, a comitiva, Giges junto, quando ele está dentro do palácio, ele usa os poderes do anel e ali, ele invisível, ele fica infiltrado secretamente dentro do palácio e ali ele coloca um plano sórdido em ação. Giges seduziu a mulher do rei e com a ajuda dela eles mataram o rei e Giges assumiu o poder soberano sobre o reinado de Lídia. Bom, com essa ilustração, Platão ele quis mostrar que, na essência,
não há homens justos e injustos. Todos são iguais. Todos possuem ambições semelhantes, que são contidas pela impossibilidade de se praticar a injustiça e sair impune. Entenderam? Então, segundo Platão, ninguém é justo por sua vontade, né? Por sua natureza, mas é justo porque é forçado, porque tem medo de que a sua injustiça seja revelada, então que ele seja punido pela prática daquela injustiça. Então, para Platão, não há diferença entre aquele que se considera justo e também o injusto. Então, são iguais, não faz diferença entre estes homens. O que libera ou limita o comportamento das pessoas são, então, as circunstâncias. Provavelmente foi daí que veio aquele ditado popular que diz: a ocasião faz o ladrão. Mas vamos ver o que Platão escreveu em sua conclusão sobre essa ilustração. Ele disse o seguinte: se, portanto, houvesse 2 anéis como este, e o homem justo pusesse um, e o injusto o outro, não haveria ninguém, ao que parece, tão inabalável que permanecesse no caminho da justiça. Diz ainda que ninguém é justo por vontade, mas forçado. Então, o que podemos perceber desse registro de Platão é que ele entende que a circunstância da invisibilidade iguala as pessoas e revela que não há justiça nelas. Mas o que se tem na realidade são algumas pessoas que se arriscam mais do que as outras na prática da injustiça e provavelmente pela sensação que cada uma tiver sobre a impunidade. Então, nesse relato de Platão e observando atos injustos e injustos de pessoas próximas a nós ou mesmo os nossos próprios atos, nós realmente podemos caracterizar os justos e os injustos da seguinte forma, né? Então, sobre a nossa visão agora. Quando a pessoa pensa que não vai sofrer nenhum tipo de reprovação ou condenação, ela, então, se lança com mais liberdade, né? Com mais facilidade na prática da injustiça e ela não sente o menor constrangimento por ser um praticante de injustiça. E é essa circunstância que faz uma pessoa, né, praticante de injustiça, ser considerada uma pessoa injusta, tá certo? E de outro modo, quando uma pessoa percebe que ela pode não sair impune se ela praticar uma injustiça, então, nessa circunstância, ela limita as suas ações injustas e é isso que faz dela, então, aparentemente uma pessoa justa. Mas, se ambas essas pessoas elas tivessem a certeza da impunidade, as suas práticas elas seriam, então, igualadas. Por quê? A essência humana ela é a mesma em todas as pessoas. Então, todos, né, na essência, buscam as mesmas coisas. Poder, dinheiro, status, projeção, admiração, sexo e assim por diante. Mas, do ponto de vista bíblico, será que os ensinamentos da palavra de Deus coincidem com essa percepção de Platão nesse aspecto da prática do bem ou do mal? Lembrando que a injustiça ela resulta da prática do mal e não do bem, tá certo? Então, para nós cristãos que queremos beber diretamente da fonte de Deus e não da fonte da filosofia, né? Então, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Muito bem, então, começando pelo livro do Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, nós temos que, um pouco antes do dilúvio, Deus olha para a humanidade e ele declara que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, por essa declaração bíblica, nós podemos notar que, na essência, todos os homens eles possuem uma inclinação para o mal, né? E o próprio apóstolo Paulo, né, ao escrever a carta aos Romanos, ele fala da sua desventura porque ele percebeu que havia dentro dele uma lei, que é a lei do pecado, que o atraía para a prática do mal. E
para que ele não seguisse essa lei, a lei do pecado, que o conduzia então para a morte, né, e que estava naturalmente dentro dele, ele precisava então da lei de Deus. E Paulo ele disse assim: miserável o homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Então, nós podemos notar que Paulo reconhecia a sua natureza, né, que ela era inclinada para o mal, para a prática do pecado, mas que graças aos ensinamentos de Jesus Cristo, ele conseguia romper com a escravidão do pecado que habitava nessa sua natureza carnal. E como é que ele fazia isso? Ele diz que conseguia se libertar da escravidão do pecado graças a Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ele levava a sua mente a aprender e a praticar a vontade de Deus. E como é que nós podemos aprender e praticar, para praticar a vontade de Deus? Na Bíblia, não é isso? E eu digo então que isso é feito com a mente porque o ato de aprender ela é uma atividade da nossa mente. Nós não aprendemos a vontade de Deus por sonhos e visões particulares, mas nós aprendemos a vontade de Deus lendo a palavra de Deus e absorvendo os seus ensinamentos. E é esse conhecimento da vontade de Deus que nos dá uma outra oportunidade de realizar, então, ou a vontade de Deus ou não. Então, nós decidimos. A prática, praticar ou não a vontade de Deus é uma outra atividade da nossa mente, porque é o poder de decisão e de escolha que está na mente de cada um. Nós não somos marionetes de Deus. Nós temos um cérebro que é o centro do aprendizado e de onde partem as decisões, sobre o que nós vamos fazer, se nós vamos escolher fazer o certo ou o errado. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos inspirar a fazer a vontade de Deus, especialmente quando nós lemos a Bíblia. E nós, então, lendo a Bíblia e com o Espírito Santo de Deus, nós nos sentimos encorajados a fazer o certo, a fazer o que é bom, a fazer a vontade de Deus, e evitar a prática do mal e assim por diante. Mas o Espírito Santo, ele não força o homem a nada, ele apenas inspira o homem. A decisão vai ser sempre do homem. Por isso, Paulo diz que com a mente ele se torna escravo de Deus, porque na sua carne, ou seja, na sua essência, na sua natureza, se não fosse a decisão de andar segundo a lei de Deus, a decisão que ele tomou, ele então seria escravo do pecado e andaria então pelos seus instintos. E então o que nós podemos aprender com Paulo é que, de fato, ao adquirir conhecimento da vontade de Deus com a mente, nós podemos ser, então, inspirados pelo Espírito Santo de Deus a tomarmos as decisões certas. E isso independentemente das circunstâncias. Então, nós podemos dizer que Platão, ele estava certo naquilo que diz respeito à natureza humana inclinada para o mal, tá certo? Nós também podemos concordar com Platão quando ele diz que todos os homens têm ambições semelhantes e que essas ambições podem realmente levar os homens a praticar atos terríveis. Nós sabemos disso. Especialmente quando as pessoas elas percebem que elas não estão sendo vistas e que elas podem ficar livres da reprovação dos outros homens ou mesmo livres da condenação e da punição, ou seja, diante da possibilidade de impunidade. Então, essa percepção de Platão ela é bem razoável do ponto de vista meramente humano, do ponto de vista natural, da natureza humana. Os homens, de fato, são carnais, eles são escravos da lei do pecado, exatamente como Paulo disse. Neste caso, para os escravos da lei do pecado, o que define o quanto eles irão ceder ou não ao pecado é a visibilidade e a possibilidade de reprovação humana
ou até mesmo de condenação e punição. Como eu falei, a possibilidade de impunidade. Isso fica muito claro para nós também nesses nossos tempos de expansão das redes sociais. Por exemplo, quando uma pessoa aparentemente boa e justa, ela gira o engaste do seu anel para o modo de invisibilidade, né? O modo fake, o modo anônimo. Então, o que nós observamos é que em muitos casos aparece a natureza carnal do homem. E essa pessoa que na igreja, no trabalho, na escola ou mesmo em casa é uma pessoa boa e justa, de repente ela se transforma em uma pessoa sarcástica, agressiva, cínica, impiedosa e revela alguma maldade. Mas quando nós estamos falando, por exemplo, então agora, de uma pessoa que imita Paulo, como Paulo imitava Cristo, então aí nós temos que discordar de Platão. Isso porque todo homem que absorve corretamente os ensinamentos sobre a vontade de Deus e pratica aquilo que Jesus ensinou, esse homem, ele é o que nós chamamos de um homem espiritual, né? É aquele que constrói a sua casa na rocha. Então, mesmo este homem, que nós chamamos de espiritual, ele tenha uma natureza carnal, inclinada para o pecado, e com essa liberdade de pecar, ele, mesmo assim, ele está constantemente se esforçando para evitar a prática do mal, evitar fazer aquilo que desagrada a Deus, evitar a obra da carne. Ele quer mesmo dar um fruto espiritual, aquele que está descrito no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é exatamente exercitando o domínio próprio que o homem espiritual ele se abstém de praticar o mal, aquilo que Deus reprova. E isso independentemente dele estar visível ou invisível aos olhos dos homens. Então, se Platão está certo em relação ao homem carnal, mas pelo menos ele está errado em relação ao homem espiritual. Por quê? O homem espiritual, ele está buscando a inspiração do Espírito Santo de Deus para conseguir colocar em prática os princípios morais e espirituais de Deus. E isso independentemente das circunstâncias, independentemente se ele está visível ou invisível aos olhos dos homens. O homem carnal, ele é realmente, como Platão disse, mas o homem espiritual, ele é, como Paulo disse. O homem espiritual, ele é escravo da lei de Deus, que o livra da escravidão da lei do pecado. O homem espiritual, ele é sempre o mesmo, estando ele na visibilidade ou na invisibilidade. O homem espiritual, ele não é aquele que fala línguas estranhas, que tem uma série de visões e de revelações em um ambiente de um culto evangélico. Não, não é desse homem que nós estamos falando. O homem espiritual a que nós estamos nos referindo também não é aquele que ora bonito, que prega bonito, que faz as pessoas se emocionarem com as suas pregações. Também não é esse. E também o homem espiritual a que nós estamos nos referindo não é aquele que veste terno, que raspa a barba, que penteia os cabelos, que arrasta a sua família para a igreja todas as noites. Não. Isso não é prova de espiritualidade. Ser espiritual diz respeito ao quanto o homem é inspirado pelo Espírito Santo a andar segundo a vontade de Deus. Ser espiritual é fazer o que Jesus mandou, é ser luz nas trevas. E ser luz nas trevas não é ficar repetindo que Jesus vai voltar, mas é dar exemplo de como se deve viver, retamente enquanto se aguarda a volta de Jesus. De que adianta convencer alguém que Jesus vai voltar e depois disso levar esta pessoa para um ambiente onde ela vai ficar aprendendo regras e mais regras religiosas e muitas destas regras que apontam num sentido diferente daquele que Jesus ensinou.
Há muitas pessoas que vivem evangelizando, né, com bonitas palavras sobre o amor e sobre a salvação de Deus, mas são pessoas desonestas, mentirosas, desrespeitosas, egoístas, vaidosas, soberbas, invejosas, cobiçosas, gananciosas e até mesmo vingativas. As palavras de Jesus, elas não devem servir apenas como um método de enchimento de igrejas, onde, né, as pessoas elas acabam sendo inclusive exploradas. As palavras de Jesus, elas devem servir de estímulos a uma mudança de vida, para que o homem deixe de ser escravo da lei do pecado, né, e também da lei dos homens, mas passe a ser então um escravo da lei de Deus. O caminho da salvação é fazer o que Jesus mandou fazer e não simplesmente anunciar as promessas de Jesus aos homens. Se você der uma simples olhada nos ensinamentos de Jesus, ali do Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, você então vai saber se você é um anunciador de promessas ou se você é um salvo, mostrando com a sua vida como se deve viver para alcançar as promessas de Jesus. Eu vou usar apenas o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vou tirar do capítulo 5 10 coisas que Jesus mandou os seus discípulos fazerem. Vamos lá? Primeiro, ser humilde. E ser humilde exclui a possibilidade de você ser soberbo e de você ser arrogante. 2. Ser misericordioso. E isso exclui a possibilidade de você ser indiferente à dor das pessoas. E algumas pessoas, inclusive, elas estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. Você não deve ser indiferente a isso. 3. Ser puro de coração. O que exclui a possibilidade de você nutrir ódio, inveja, maldade, imoralidade na sua mente, né? E normalmente os impuros de coração, eles de vez em quando eles são traídos por suas palavras e acabam deixando escapar xingamentos, ofensas, baixarias, né? Cortejos imorais e assim por diante. 4. Ter fome e sede de justiça e lutar pela justiça, mesmo que você seja perseguido por isso. Tem gente que não se importa, né, com a injustiça e tem gente que ainda se coloca ao lado de quem comete injustiças. 5. Ser respeitoso, né? Isso com todas as pessoas, mas especialmente com os irmãos, porque Jesus disse que quem se ira contra o seu irmão e ofende o seu irmão será levado a tribunal e corre o risco de ser lançado no inferno. Foi Jesus que disse isso. 6. Ser fiel ao seu cônjuge e nem mesmo cobiçar com os seus olhos o cônjuge de outra pessoa. 7. Não se divorciar sem motivo justo. Os motivos estão descritos nessa mesma passagem. E nem dar causa ao divórcio. 8. Não mentir e não colocar Deus no meio das suas mentiras. Tem muita gente que coloca Deus no meio das suas mentiras, né? Não só com juramentos, mas dizendo, Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo, quando Deus não falou e não mostrou nada. 9. Não ser vingativo. Ao contrário, Jesus mandou amar até mesmo seus inimigos. E isso não diz respeito a sentimentos, mas a atitudes, ao amor ágape. 10. Não fechar os olhos à causa de quem precisa de ajuda. Vejam, com apenas esses 10 ensinamentos tirados de Mateus capítulo 5, né, você já pode perceber o que é ser um homem ou uma mulher espiritual. Por aí você já começa a saber se você mesmo realmente ama a Deus e ao próximo como a você mesmo. E como eu disse, ser espiritual não é manifestar dons espirituais, mas manifestar atitudes ensinadas por Jesus e que somente alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus consegue colocar em prática. Fazer o que Jesus mandou fazer, isso sim é ser espiritual. O homem espiritual e a mulher espiritual
são aqueles que fazem o que Jesus mandou fazer. Se você apenas aparenta fazer o que Jesus mandou fazer, e isso enquanto você está visível aos homens, então, na verdade, você é carnal, porque um homem espiritual, ele age sempre da mesma forma, estando visível ou não. Por exemplo, ser espiritual é ser honesto, mesmo na invisibilidade. Ah, encontrou uma mala com R$ 1 milhão e ninguém viu você encontrando essa mala? O que você faz? Procura o dono ou fica com o dinheiro, já que ninguém sabe que você encontrou essa mala? Ser espiritual é ser humano, bom, gentil, caridoso e andar retamente, mesmo na invisibilidade. Alguém disse algo que você não gostou? O que você faz? Xinga, ofende, devolve na mesma moeda e diz que não leva desaforo para casa? Ou quem sabe dá uma de um ser espiritual e diz que vai orar por essa pessoa que te ofendeu? Veja bem, ser espiritual é algo que deve espelhar naturalmente que você entendeu a vontade de Deus e está inspirado a praticá-la. Isso independentemente de estar ou não visível aos homens. Ser espiritual não é algo que você faz para parecer espiritual ou superior aos demais homens. Quem faz isso, na verdade, é um farsante. Se, por exemplo, alguém ofende você, e você diz que vai orar por esta pessoa, né? Diz isso publicamente, não, eu vou orar por esta pessoa. Na verdade, você está querendo mostrar uma espiritualidade e uma superioridade sobre esta pessoa, né? Que você está numa condição espiritual superior. Né? Ora, isso é carnal. Se você realmente é espiritual, você simplesmente ora por essa pessoa. O homem espiritual, ele não precisa de plateia para fazer o bem. Ele não precisa de plateia para ele mostrar aos outros que é espiritual ou que está fazendo bem. Ainda no Sermão do Monte, já no capítulo 6, Jesus disse que a sua espiritualidade ela deve ser praticada secretamente, invisivelmente, e não para mostrar que você é espiritual às outras pessoas. Então ele diz, vai orar? Faça isso em segredo. Se você quer plateia para mostrar a sua espiritualidade, então você é carnal. Vai jejuar? Faça isso sem que ninguém saiba. Se você tem a necessidade de dizer para todas as pessoas que você está jejuando, né, para que você pareça aos olhos dos outros uma pessoa espiritual, então na verdade você é carnal. Né? Vai fazer uma obra de caridade? Faça isso sem que ninguém saiba o que você está fazendo. Se você precisa postar nas redes sociais todas as vezes que você faz alguma caridade, né? E isso para mostrar o quanto você é bom, o quanto você é caridoso, o quanto você é espiritual, na verdade você é carnal. Jesus disse, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Isso é vaidade, isso é carnal. Se você, por exemplo, tem um linguajar na igreja e outro diferente quando está na invisibilidade das redes sociais, então você é carnal, mesmo que você manifeste todos os dons espirituais da Bíblia. Mesmo que todos pensem que você é um homem espiritual. Platão está certo no que diz respeito aos homens carnais, mas Platão, a nosso ver, ele está errado no que diz respeito aos homens espirituais. O homem espiritual, embora ele tenha a mesma natureza do homem carnal e de todos os homens, ele está pelo menos sendo inspirado pelo Espírito de Deus a fazer o que é certo. E isso independentemente se ele está sendo visto ou não pelos homens. Ele age assim porque ele sabe que, mesmo estando invisível aos olhos dos homens, ele sabe que ele não está invisível aos olhos de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 23, a partir do verso 23, o Senhor diz que ele enche a terra, ele está sobre toda a terra e que ninguém pode se esconder de Deus.
Já em Mateus, no capítulo 10, no verso 26, Jesus disse que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Já em Mateus, no capítulo 12, dos versos 36 e 37, Jesus diz que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Então, enquanto o homem carnal quer evitar apenas o julgamento dos outros homens e uma condenação e uma punição terrena, o homem espiritual ele está querendo fazer a vontade de Deus, além, é claro, de estar evitando uma condenação e uma punição que vai muito além desta punição terrena. Obviamente, essa consciência de que Deus é soberano, de que ninguém pode fazer nada escondido aos olhos de Deus. E isso, é claro, é mais um fator de vigilância sobre as ações do homem que é espiritual. Todo homem espiritual, além dele estar, então, pautando as suas ações sob o temor da avaliação e da condenação e da punição dos homens, ele está pautando as suas ações principalmente temendo a avaliação, a condenação e a punição de Deus. E é isso que faz com que o pensamento de Platão não se aplique de um modo amplo e restrito em relação a toda a humanidade. Por quê? Porque Platão ele não considerou a existência do homem espiritual, que é também conhecido como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode, é claro, naturalmente, ser usado por Deus de um modo sobrenatural. Mas o que caracteriza um homem espiritual, segundo o que nós estamos apresentando, é viver sob a inspiração do Espírito de Deus para fazer a vontade do Senhor. Jesus, por exemplo, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser provado e ali ele venceu as tentações do diabo. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrentou os principais líderes religiosos de Jerusalém e mesmo debaixo de uma ameaça ele disse que ele preferia obedecer a Deus e não aos sacerdotes que mandaram que ele não falasse mais nada sobre Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, verso 8, 18 e 20. Diáconos, por exemplo, foram escolhidos para a tarefa de distribuição de alimentos e o requisito era que estes homens eles fossem de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Atos capítulo 6, verso 3. Enfim, o homem espiritual é aquele que anda retamente, segundo a vontade de Deus, segundo os princípios e ensinamentos de Jesus, independentemente dele estar ou dele não estar sendo visto pelos homens. Apenas o homem carnal se enquadra na definição de Platão. E só que este homem carnal, eventualmente, ele pode ser até mesmo este homem religioso, né? Que está dentro da igreja. Há muitas pessoas religiosas que vivem dentro das igrejas, que usam roupas diferentes, que cantam louvores lindos, que possuem um discurso de evangelização muito bonito, né? E assim por diante, mas que agem de um modo diferente quando eles estão invisíveis aos olhos dos homens, né? Especialmente quando eles estão navegando na internet anonimamente ou usando um fake. E como nós já defendemos em outro vídeo, anonimato, a nosso ver, além de ser incompatível com a nossa condição de cidadãos, né, que respeitam as leis, é também incompatível com os princípios espirituais de Jesus. Por quê? Porque nenhum discípulo de Jesus deveria andar na sombra do anonimato. Muitos fakes evangélicos apresentam diversas justificativas para o anonimato nas redes sociais.
Uns dizem que não querem se expor para não entristecer os seus familiares e amigos, que eles pensam diferente e pode haver algum problema. Outros dizem que eles apenas estão querendo evitar alguma represália dos seus líderes, dos irmãos da igreja a que eles pertencem, e que inclusive eles poderiam até perder alguma função na igreja caso alguém descobrisse que eles têm uma visão um pouco diferente daquela que é ensinada naquela igreja em que eles são membros ou participantes, enfim. Mas para um discípulo de Jesus, né, que deveria andar na luz, nada disso se justifica. Pelo menos não diante de Deus, a nosso ver. Se alguém abre uma conta fake na internet para circular anonimamente nas redes sociais, a nosso ver, já tem uma má intenção ali por trás, oculta. Essa pessoa, provavelmente ela vai se sentir livre para agir da forma que ela quiser, para falar o que ela quiser e até mesmo para ofender as pessoas sem se preocupar em ser avaliada ou julgada por outras pessoas. Porque afinal ninguém sabe quem ela é. Ela é um fake. Mas certamente, por trás de um fake, sempre há uma pessoa carnal. Porque além de desprezar a palavra de Jesus, essa pessoa desconsidera a avaliação de Deus sobre a sua conduta. Ou seja, a religião dessa pessoa é uma farsa. As suas palavras podem até professar a fé em Jesus, mas as suas atitudes mostram que Jesus, na verdade, não significa muita coisa para elas. É apenas uma farsa religiosa. Por isso, quem age dessa forma não pode ser considerado um homem ou uma mulher espiritual, porque isso fere absolutamente, a nosso ver, o ensino de Jesus, que disse claramente o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Então, qual palavra vai prevalecer? A de Platão ou a de Jesus? O homem espiritual vai obedecer a Jesus e vai mostrar que Platão está errado. Mas o homem carnal vai dar uma desculpa qualquer para não fazer aquilo que Jesus disse e assim vai mostrar que Platão é quem estava certo. Pense nisso.